Fala, galerinha do canal Faca NNR. Olha quem está aqui novamente. Quem? Eu. Opa, tocou a campainha do vizinho, hein? Alguém tá chegando aí no portão, vizinha. Cléo, Pedrão, sua campainha acabou de tocar bem na hora que eu comecei a gravar o vídeo. Toda vez que eu vou gravar o vídeo, mano, acontece alguma coisa. Pessoal, eu recebo bastante e-mail referente a um vídeo que eu coloquei no YouTube sobre as estruturas porta-pallets, né? A gente sabe aí a grande preocupação que a gente tem para quem trabalha em armazéns, em CDs aí, que tem essas estruturas porta-pallets. A grande preocupação nossa é o que? A nossa principal preocupação é a queda da estrutura, que normalmente é provocada por impacto de empilhadeira. A gente tem vários vídeos aí no YouTube e às vezes quando circula, né, nos grupos de WhatsApp, de estrutura caindo, né, e às vezes até matando, né, pessoas, né, infelizmente. E essa é a nossa maior preocupação para quem é da segurança do trabalho e trabalha nesse tipo de CD que tem essas estruturas porta-pallets aí. A nossa principal preocupação é essa, e como acabar com os impactos das empilhadeiras nas estruturas. Eu fiz um trabalho numa empresa que eu trabalhei muito forte, né, onde quando eu entrei a maior preocupação era essa. Inclusive já tinha caído uma rua inteira e então deu certo, tá? Eu tive sucesso nessa abordagem que eu tive e nessas medidas que eu implantei lá, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui, dando uma dica aqui, né, para se você tem essa mesma preocupação, que você possa implantar esse sistema que vai dar certo, porque, cara, comigo deu muito certo, tá? Nessa empresa eu resolvi o problema. Então eu acredito que vocês possam utilizar. Só dando um recadinho, galera, eu tô lançando aí um treinamento de implantação de segurança do trabalho do zero, para quem não tem tanta experiência, para recém-formado. Se você quiser saber mais sobre isso, me segue no Instagram, Faca NNR Oficial. Na minha bio tem o link para você ter as informações sobre esse treinamento de implantação do zero. Então, se você tiver interesse, vão ser várias videoaulas que vocês vão ter acesso. Vai ter aulas ao vivo comigo para a gente poder bater um papo, tirar dúvidas. Vai ter um monte de material, planilhas, documentos editáveis, PowerPoint, que eu vou mandar para vocês, para que vocês possam implantar na empresa. Então, se você tiver interesse nesse curso, nesse treinamento que eu estou montando lá, me segue no Instagram, Faca NNR Oficial, acessa o link da minha bio que você já vai ser direcionado direto para esse treinamento. Beleza? Galera, vamos iniciar então aqui, para mim passar para vocês aqui o nosso objetivo principal. Pessoal, eu vou comentar um pouquinho sobre o sistema de segurança e armazenagem, tá, primeiro, e vou mostrar as ferramentas que eu utilizei. Então aqui, ó, apesar da importância gigantesca, né, ainda existem muitas dúvidas sobre quais as medidas devem ser observadas pela empresa referente ao sistema de armazenagem na hora de minimizar aí o risco de acidente na sua operação diária. Proteger a equipe e garantir o correto funcionamento do armazém deveriam, né, ser a prioridade de qualquer responsável aí de logística, que a gente sabe que muitas vezes não é. Infelizmente as empresas, né, enquanto não cai uma rua, enquanto não dá um prejuízo gigantesco, tem empresas que ainda resistem em seguir procedimento de segurança. A segurança no armazém, ela faz parte de um conjunto, né, de medidas realizadas pela empresa para assegurar a conservação da estrutura porta-pallets, dos produtos armazenados e a integridade física das pessoas que ali trabalham. Atos inseguros, imprudentes ou imperícias realizadas por um dos operadores de empilhadeiras e transpaleteiras pode provocar acidentes e danos nas estruturas de armazenagem. Para quem trabalha nesse ramo, galera, a gente já presenciei vários impactos de empilhadeira em estruturas porta-pallets aí que a gente... Bom, mas eu vou passar para vocês o que eu fiz para poder acabar com isso. Para garantir a máxima proteção e minimizar qualquer risco, há 5 pontos primordiais a considerar: treinamento, prevenção, responsabilidade, manutenção e inspeção técnica, tá? Primeiro, treinamento. Treinar e reciclar todos os operadores de máquinas da empresa para que trabalhem em conformidade com as normas de segurança na condução de máquinas e na realização de movimentação de carga. Galera, eu sugiro treinamento anual. Todo ano o cara tem que fazer a reciclagem, tá? Outro ponto que você tem que se atentar é o seguinte:
os cursos. Eu vejo muito operador com certificado do Senai. Galera, o Senai, normalmente, tá? Ele faz só o curso de máquina a gás. A empilhadeira elétrica lateral, ela é bem diferente da gás. Então, às vezes, se o cara só se formou na gás, se ele for para elétrica sem um treinamento, ele vai fazer besteira. Então, tomem cuidado com relação a qual empilhadeira esse profissional se capacitou, tá? A estrutura porta-pallets foi projetada para suportar as cargas previstas em projeto, cumprindo com as normas europeias referentes ao cálculo de uso. A grande maioria dos acidentes é causada por impactos diretos dos equipamentos de movimentação, principalmente nos pilares externos das estruturas. É as colunas que a gente fala, tá, galera? Normalmente, dependendo do impacto que o operador dá na coluna, ele pode derrubar tudo, ou partes da estrutura, tá? Dependendo da força do golpe, as estantes podem cair imediatamente ou permanecer em pé por algum tempo, mas com menor capacidade de resistência. E esse é o perigo, tá? Uma coisa que eu bato muito forte nos operadores bateu, tem que parar a máquina e passar na hora para os encarregados e para a segurança do trabalho. A gente tem que fazer uma avaliação na estrutura porta-pallets para verificar qual foi o dano do impacto. E a maioria dos operadores, eles não falam. A gente cria uma política lá, eu criei uma política na empresa, onde você bateu, você falou, cara, pode acontecer, cara, a gente sabe que pode acontecer. Eu falo no treinamento o seguinte, galera, só bate a empilhadeira quem opera a empilhadeira. Ah, Fabiano, mas não pode bater. Beleza, a gente trabalha para que não bata. Mas quantas milhares de vezes esse cara coloca e retira pallets nas estruturas ao longo do mês? Quantas centenas de vezes esse cara coloca e retira pallet por dia? Meu, um erro que ele fizer, ele vai bater na estrutura e pode amassar. Então, desde que não seja algo corriqueiro, o cara trabalhou 2, 3 anos, bateu uma vez, cara, o cara bateu, ele errou, mas o problema não é a pancada. Se ele não estiver operando de forma negligente ou imprudente, não é a pancada, é não avisar. Porque essa estrutura pode não cair na hora, mas ela pode permanecer carregada, o operador não passou, que bateu, e aí meia hora depois, 1 hora depois, a rua carregada, né, cheia de funcionários ali, e aí pode desabar e acabar matando pessoas, ou ferindo com gravidade. Então, galera, o calcanhar de Aquiles para quem trabalha nessa área e sabe o que eu estou falando, é fazer com que o operador, após bater na estrutura, pare as atividades e comunique a segurança de imediato. Esse é o ponto, é o X da questão. É o que a gente não consegue fazer, né? E, infelizmente, cara, você só vai conseguir resolver isso com punições duríssimas, né? Eu sou da seguinte opinião: bateu, não avisou, é demissão. Tá? É demissão. Tem que demitir o funcionário. Infelizmente, não cabe advertência, suspensão, não cabe justa causa também. Tem que ser desligado. Não tem o que fazer. Bateu na estrutura, não avisou, não parou a máquina na hora, tem que ser desligado. E às vezes, algo que você tem que implantar na sua empresa também é o seguinte: os operadores não podem trabalhar insatisfeitos, porque o prejuízo que eles podem dar na empresa é gigantesco. O risco, né? Eles têm uma arma na mão, que é a empilhadeira. Então, eu sempre falo para os operadores: cara, tá insatisfeito com a empresa? Não quer mais trabalhar? Chega na gente, converse com a gente, que a gente vai interceder com a diretoria para tentar resolver o seu problema. Mas não bata e não avise para poder ser mandado embora, porque você está colocando em risco a vida de amigos de você, seus colegas de trabalho, e se você matar alguém, né, como que vai ficar? Então, assim, galera, eu vou, depois no final, vou mostrar o que eu fiz para acabar com isso. Mas de cara que eu já posso falar para vocês: vocês têm que implantar um procedimento desse. Bateu, não avisou, foi identificado, cara, tem que demitir. Tá? Infelizmente, as pessoas só respeitam o que elas temem. A gente faz DDS diário, você faz treinamento, você faz curso de reciclagem, mas não adianta. Infelizmente, você não consegue conscientizar todos. O cara bate e não avisa. E a gente tem que fazer um trabalho forte para poder identificar esse operador e poder retirar da empresa. Infelizmente, é assim que eu consegui resolver o problema, tá? Mas vamos continuar aqui.
Contudo, se algum elemento fundamental, como um pilar, por exemplo, é danificado e nenhuma ação imediatamente for tomada, né, ele pode cair diante de um novo impacto ou força de impulso nele mesmo ou outro próximo. Por esse motivo, é crucial que os operadores estejam devidamente treinados e cientes sobre o bom uso dos equipamentos e informem os seus responsáveis qualquer dano causado às estantes, né, à estrutura porta-patas, para que seja avaliada e as medidas de controle sejam tomadas, né? Então, galera, infelizmente, cara, não tem outro jeito, tá? O cara pode falar que, eu vou fazer um treinamento, o cara vai sair conscientizado, porque não vai. Se você não entrar com punições duríssimas dos operadores, você não vai resolver o problema. Eu falo para eles, cara, bateu, beleza, a gente vai averiguar como que foi esse impacto. Cara, se foi um erro, um descuido, você não vai ser punido. Cara, né, é natural, o ser humano erra, todo mundo erra, mas tem que ser comunicado na hora, tá? Prevenção, pessoal, as avaliações de riscos, né, é a base para a prevenção de acidentes de trabalho. Se não for feito, será muito difícil você determinar as medidas adequadas. Em um armazém é essencial garantir a conservação das estruturas porta-pallets, das empilhadeiras, transpaleteiras, bem como garantir a boa iluminação do ambiente, a carga máxima dos pallets de acordo com o projeto, limpeza e organização dos corredores e etc. Eu vejo muito armazém com baixa iluminação, as empilhadeiras só funcionando por Deus mesmo, né? Se a empilhadeira levantar o garfo muito alto, Deus puxa para cima. Fala assim, você está fazendo hora extra aí embaixo. Né? Então a empresa dá uma empilhadeira sucateada para o cara, num ambiente escuro, um corredor às vezes apertado, e aí o cara que acaba batendo, cheio de mercadoria no corredor, paleteira manual no corredor. O corredor vira um depósito de equipamento e carga. Aí você já tem uma rua estreita, você diminui ainda pela metade a largura da rua, e aí o cara acaba batendo e a culpa é do operador. Galera, os corredores têm que estar livres, não pode ter armazenamento de objeto, de carga, de paleteira manual, não pode. O corredor tem que estar livre para o operador poder transitar, tá? E tem que estar bem iluminado o ambiente, a rua tem que ter uma largura específica. Eu já vi corredor onde o cara vai fazer a manobra e a empilhadeira raspa na rua de trás. O cara não tem 5 centímetros de folga para poder fazer a manobra. É um absurdo, né? Bom, as estantes são calculadas com base nas especificações que o usuário ou o comprador fornece ao fabricante. Portanto, a distribuição dos níveis, os modelos de perfis e a resistência dos diferentes componentes são resultado de um cálculo muito preciso que cumpre as normas europeias, tá? Por isso, os danos causados ou as mudanças em sua distribuição ou uso diminuem os coeficientes de segurança considerados no projeto e reduzem a capacidade de carga. Galera, um problema também crônico, não sei se vocês já viram, mas algumas pessoas mudam as longarinas de lugar. Quando o engenheiro faz o projeto, tá, da estrutura porta-pallets, ele coloca lá no projeto até onde você pode mudar essa longarina. A primeira tem que estar a uma altura X, por quê? As longarinas, elas fazem uma distribuição de carga com as colunas, é um conjunto, tá? Eu não sei fazer esse cálculo, mas o engenheiro sabe. Quando você muda a longarina de local, de altura, você vai desestruturar todo esse cálculo que o engenheiro fez para poder armazenar aquele peso naquela estrutura. Você não pode, você tem que pegar o projeto e verificar qual é a altura máxima que a primeira longarina tem que estar. Você não pode pegar uma longarina e colocar a 2,5 metros de altura a primeira. Você mudou completamente o projeto. Então, outro ponto importante quando você for fiscalizar esse tipo de atividade é você ter conhecimento do projeto para você verificar aonde é que tem que estar essas longarinas. Para verificar se nenhum, né, abençoado aí no seu galpão da operação resolveu por si só tirar as longarinas do lugar, né, e ele acha que diminuindo 200, 300 quilos daquele endereço ele resolveu o problema, né, no achismo. Então, segurança do trabalho, galera, não tem achismo, tá? É cálculo. Se o engenheiro calculou, tem que ser respeitado, tá? Responsabilidade, pessoal. A norma europeia, tá? 15.635, especifica claramente quais são as responsabilidades que o fornecedor das estantes, o sistema de armazenagem e o usuário devem assumir.
Aqui expomos aqui somente as mais básicas, tá? Para a matéria de segurança. Galera, eu não tenho essas normas, tá? Se você não adianta me mandar e-mail porque eu não tenho, não consegui. Se alguém tiver e quiser me mandar por e-mail, aí quando a galera, né, me mandar, às vezes solicitando, eu posso enviar, mas eu particularmente não tenho. Mas eu citei elas aqui porque eu peguei de um site na internet, depois eu vou comentar, aonde tá, é o texto delas, tá? Responsabilidade do fornecedor, galera. Realizar a distribuição e o cálculo com base nas especificações fornecidas pelo cliente. Definir as limitações técnicas do sistema. Recomendar os tipos de proteção extra das estantes. Definir a carga que será suportada pelo piso do armazém, devido ao equipamento de armazenagem. E fornecer placas com as características da instalação, que devem ser colocadas em locais visíveis e indicar a distribuição dos níveis e a capacidade de carga máxima das estantes. Essas placas não podem ser modificadas sem aprovação do fabricante, tá? Responsabilidade do usuário, ou seja, da empresa. Estabelecer condições de trabalho seguras baseadas em uma avaliação de risco e que minimizem as possibilidades de ferimentos às pessoas e a danos do equipamento de armazenagem, que é isso tudo a porta-pallets, tá? Nomear uma pessoa responsável por supervisionar diariamente a segurança dos trabalhadores e do equipamento de armazenagem, que é esse PRSES, a sigla em inglês para responsável pela segurança do equipamento. Normalmente eu coloco alguém do SESMIT, tá? Garantir que as pessoas que manipulem os equipamentos de manutenção tenham o treinamento adequado e façam as manobras de forma correta. Assegurar que a operação seja feita de acordo com as instruções do fornecedor das estantes. Evitar ou diminuir o número de incidentes usando sinalização e medidas de segurança, tá? Eu coloco placas de sinalização de segurança, galera. Coloco espelho, aqueles espelhos redondos, no final das ruas e no começo, para que os operadores de empilhadeira possam ver no espelho se está vindo alguém ou se está vindo outra máquina, tá? Isso daí é muito importante. Realizar espelho também, onde vai atravessar pessoas a pé durante a operação, para que ele possa ver, tá? Aqueles espelhos que tem em estacionamento, tá? Que são redondos. Beleza? É uma dica para vocês. Realizar inspeções periódicas das estantes, tá? Eu aconselho diária, e eu vou explicar isso no final do vídeo aqui, e vou até mostrar a ferramenta que eu utilizo para isso. E manter os equipamentos de armazenagem em bom estado de uso, tá? Manutenção, galera. A manutenção, o controle e a vigilância de forma habitual são fatores que influenciam a segurança e o bom estado da instalação positivamente. Inspeção visual pela equipe responsável para detectar anomalias visíveis facilmente, planilhar as informações e gerenciar como serão as tratativas, tá? Que é o que eu faço diariamente. Substituição dos componentes danificados. Em geral, os elementos danificados implicam na diminuição de sua capacidade de resistência. As pessoas treinadas para detectar o risco dos componentes danificados sabem o que devem medir e como fazê-lo para conhecer o seu estado com base em 3 níveis de riscos identificados com as etiquetas adesivas nas cores verde, laranja e vermelho. Galera, sempre que você for contratar uma empresa de manutenção, tome cuidado com o que esses caras vão fazer, né, na estrutura. Eu já vi muito picareta pegando na pancada, martelo, marreta mesmo, para poder trazer coluna no nível. Tem cara que emenda a coluna, tá? Corta onde foi a pancada, emenda a coluna. Tem cara que faz, tem uns abençoados aí que não tem nunca estudado na vida, né? E fazem uns absurdos aí em algumas empresas que colocando a vida das pessoas em risco. Eu sugiro que você contrate uma empresa séria que faça manutenção, tá, nessa estrutura porta-pallets, que emita uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, tem um engenheiro especialista em estrutura que vai verificar essa manutenção nesse equipamento, né, nessa estrutura porta-pallets, e ele vai emitir uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica de um profissional habilitado que está se responsabilizando pelo aquele conserto, para que você se resguarde a empresa também. Evita aí esses gatos aí que ficam arrumando porta-pallets na marreta, tá? Isso aí não existe, tá? Mas acontece, tá? Os componentes marcados com as etiquetas vermelhas são considerados em estado crítico e precisam de ação imediata. Se o elemento danificado por uma longalina, todo o nível deve ser descarregado e, no caso de uma armação, os 2 módulos adjacentes.
é necessário isolar o local até que os componentes danificados sejam substituídos por outros semelhantes e em bom estado. O nível laranja não requer uma descarga imediata local, mas uma ação assim que possível. Uma vez descarregado, o nível danificado não deve ser usado até que o componente seja substituído por um novo. Nesse caso, o usuário deve ter um método para isolar as instantes avaliadas e evitar que sejam utilizadas. Galera, eu particularmente, bateu na longarina, tá? Eu tiro os dois pads, os pads que estão nesse endereço. Se bateu e amassou a coluna, eu tiro todos os pads aí, ó, tá? Que estão lado a lado com a coluna, dos dois lados aqui, ó, tá? A coluna tá aqui, ó, certo? Eu tiro todos os pads do primeiro até o último nível, desse lado e desse lado. Eu isolo essa coluna, não deixo nenhum peso, tá, sobre essa coluna. Sempre e aí, cara, sua avaliação vai sempre o mais criterioso possível, tá? Até que um especialista, a gente não é da segurança do trabalho especialista em estrutura, nós não somos engenheiros de estrutura com especialidade em estrutura, então a gente sempre vai, né, aquele que eu falo, aquele fator cagaço, né? Meu, bateu, dobrou a coluna, tira tudo dos dois lados e, meu, isola e acabou. Beleza? A nossa orientação é essa. Por último, os elementos marcados de verde são considerados em bom estado, pois a deformação não ultrapassa o limite de diminuição da capacidade de carga. Os componentes são seguros, mas precisam de análise e avaliação e inspeção futura para comprovar o seu estado novamente. O que você pode fazer? Você pode fazer um contrato com uma empresa que tenha um profissional técnico, enquanto você não tem tanta experiência, e aí você pode bater uma foto, né, da coluna danificada e mandar para ele e falar assim: e aí, cara, o que você acha? Isolo tudo? Não isolo? Né? Você pode fazer aí, né, no começo, se você não tiver tanta experiência no assunto, um feedback com ele, né? Ele te dá um feedback, né? Você passa a foto, ele te dá um feedback, ó, isola tudo, não isola, tá? Eu acho que bacana essa sugestão. Inspeção técnica, galera. A norma aqui 15.635 obriga o proprietário do armazém a contratar anualmente técnicos qualificados terceirizados para avaliar o estado de todas as estantes metálicas e demais elementos da instalação. Tá? Essa avaliação consiste em aprofundar todas as indicações da norma, considerando os pontos importantes como estado geral das estantes, boas condições e integridade física dos pallets, correspondência dos níveis da instalação com os indicados no plano de contrato, adequação das empilhadeiras e unidades de carga para as estantes, localização visível das placas de características aí da estrutura, realização das manobras de forma correta por parte dos operadores, ou seja, ele vai fazer uma avaliação geral, tá? Ordem e limpeza dos corredores, existência e necessidade de proteção dos pilares, rachaduras, afundamentos ou danos no piso, tolerâncias às deformações das estantes que não superem certos limites, identificação com etiquetas dos elementos em mau estado, notificação de possíveis riscos da instalação e eventual exigência para descarregar os módulos ou os níveis imediatamente. Com base na análise realizada, o técnico vai emitir um relatório detalhando a situação da instalação, especificando quais são as ações que devem ser realizadas em caso de não conformidade. Um abençoado ligou uma lixadeira aqui do lado na rua e a gente segue com o treinamento dessa forma, com uma bela lixadeira de fundo. Ok, galera? Não adianta. Toda vez que eu vou gravar, um infeliz atrapalha. Breve resumo aqui das normas legais vigentes na Europa. Galera, essas são as normas, tá? Que eu peguei aqui, ó. Caso vocês queiram aí correr atrás. Parte do princípio, essa aqui, ó, uso e manutenção do equipamento de armazenagem, eu achei a mais importante. Parte do princípio de que todas as normas anteriores foram cumpridas e, portanto, as estantes instaladas são seguras e aptas ao uso, com as folgas adequadas para admitir as unidades de carga para que forem calculadas. Então, essas são as principais normas, tá, galera, que vocês podem correr atrás aí. A EN 15.635, ela está destinada a minimizar os riscos do armazém e evitar os danos nas estruturas armazenadas, tá? Segundo esta norma, o usuário é o principal responsável pela segurança das pessoas que trabalham na instalação e por garantir o correto estado dos sistemas de armazenagem. Para alcançar este objetivo, as responsabilidades mencionadas anteriormente devem ser observadas, tá? Galera, cara, basicamente o principal responsável pela segurança de todo mundo é a empresa,
não é o fornecedor, tá? Que montou lá, provavelmente seguindo as normas de segurança. Então, para isso que a gente tem que conscientizar aí a empresa de que a segurança do trabalho tem que ter autonomia para poder parar uma atividade, isolar um endereço, mandar embora um operador, caso seja necessário, tá? Você tem que ter autonomia, tem que bater muito forte, porque se derrubar uma rua, tá? O prejuízo financeiro para a empresa é gigantesco, podem, né, ceifar vidas. Cara, não dá para calcular o prejuízo de uma queda de uma rua, tá? A gente tem vários acidentes graves aí no YouTube, com morte de pessoas em mercado, né? Cada derrubando prateleira do mercado, matando cliente. Então tem que ser muito pesado a fiscalização e as medidas de controle nesse tipo de situação aqui, nesse tipo de atividade, tá? Aqui são as maiores dúvidas, né, as dúvidas mais frequentes aí com relação a esse sistema. O que pode influenciar na segurança do armazém, tá, pessoal? Mau funcionamento da empilhadeira. Isso aqui, cara, tem uma vasta experiência. Empilhadeira sucateada, né, sendo fornecida pelo operador. Qualidade na formação do operador. O treinamento tem que ser específico, galera. Quando eu trabalho em armazém que tem empilhadeira, eu procuro montar o treinamento na realidade daquela empresa, tá? Por exemplo, não adianta o cara fazer um curso no Senai de empilhadeira a gás e depois ele chega na empresa para operar empilhadeira elétrica, aonde é completamente diferente o equipamento, né? Então, quando você conhece a rotina da empresa, você consegue moldar o treinamento daquele operador para aquele cenário que ele vai trabalhar. Inclusive colocando acidentes que já aconteceram naquela empresa como exemplo. Ó, a gente fez o treinamento, falamos que não podia fazer aquilo, o operador aqui fez, aconteceu o acidente. Então usar, né, esse tipo de recurso também, né? Mudanças no equipamento original de armazenagem, ou seja, a empresa comprou a estrutura porta-pares, passou as empilhadeiras para o fabricante, ele fez o dimensionamento da rua, aí depois a empresa vai e compra uma empilhadeira maior, né? Ou aluga uma empilhadeira maior. Equipamento de movimentação danificado, né? Mudanças no tipo ou na qualidade do pallet original usado, tá? Essas são as mais frequentes. O que pode influenciar na segurança do armazém, né, também? Elementos de armazenagem danificados, carga de voo quanto aos elementos de armazenagem da mercadoria, folgas muito pequenas, corredor muito estreito, limpeza e ordem precária, iluminação insuficiente, desníveis do piso, né? O que é importante na boa manutenção do armazém? Todos os componentes do armazém têm que estar em ótimas condições para minimizar os riscos de acidentes. As inspeções periódicas e as tarefas de manutenção são indispensáveis para validar o estado do sistema de armazenagem e garantir a segurança das pessoas e dos equipamentos. A periodicidade com que se efetuam dependerá das características de cada instalação. Que estantes estão sujeitos à revisão, galera? Segundo a norma europeia, todas as estantes que intervêm em empilhadeiras, elevadoras ou outros equipamentos de movimentação. Então, toda estrutura porta-pares que tiver sendo armazenada por empilhadeiras tem que ter essa inspeção anual, de acordo com a norma europeia, tá? É preciso esperar a inspeção técnica anual para conhecer o estado do armazém? Evidentemente não. As revisões de prevenção periódicas são importantes e necessárias porque garante a segurança da instalação e todo momento, né, o que permite superar a inspeção técnica que exige a norma e obter o certificado. Quando se deve realizar a inspeção técnica por um especialista? Segundo essa norma europeia, as estantes devem submeter-se a uma inspeção de um técnico uma vez por ano, a cada 12 meses, tá? Onde ele vai emitir até uma RT depois para você se resguardar. Quem realiza a inspeção técnica é uma equipe qualificada que dispõe das informações e dos conhecimentos precisos para detectar e avaliar os elementos danificados, assim como tornar as decisões pertinentes, tá? Tem que ser um engenheiro, pessoal, tem que estar à frente disso daí para ele poder emitir RT, tá? Não é o Zezinho da esquina lá que vai chegar com uma marreta e uma talhadeira e vai fazer essa vistoria para você, tá? Pessoal, eu peguei bastante informação no site da Mecalux, não conheço eles, não sei se eles trabalham bem, tá? Não estou indicando eles aqui, só que eu tenho que colocar referência porque realmente eu peguei na página deles lá
bastante informação que eu coloquei aqui, tá bom? Então fica aqui como referência. Galera, outro ponto importante agora, eu vou mostrar para vocês o que eu faço, tá, para conseguir acabar com os impactos lá. Um ponto muito importante, galera, tá? É um pouco caro fazer isso, mas eu acho muito importante se você realmente está a fim de resolver o problema, tá? Deixa eu tirar aqui, ó, vou colocar aqui na cena 2 e colocar aqui para aparecer para vocês. Quais foram as tratativas que eu fiz aqui, galera, para resolver essa situação dos impactos aí, que eu tive sucesso nisso. Primeiro ponto, tá? Se você conseguir colocar câmera de monitoramento nas ruas, cara, é fundamental, tá? Infelizmente tem que ter. Câmeras nas duas pontas da rua, numa altura de uns 3, 4 metros de altura, um pouquinho mais, que você consiga visualizar, né, as colunas na parte de baixo, próximas do chão. 90%, diria até quase que 100% dos impactos são aí antes de 2 metros. Nos primeiros 2 metros de altura da coluna, normalmente ali quase que a totalidade dos impactos são ali. A não ser as longarinas, tá? Mas em coluna, que é o nosso principal foco, é ali. Normalmente ali a 1 metro de altura, ali, normalmente as pancadas são ali, tá? Normalmente são ali. Então, o que acontece? Eu criei, pessoal, no meu departamento de segurança do trabalho, uma vistoria diária nas estruturas porta-pallets, tá? Isso eu criei e montei. Como que funciona essa situação? E aí você vai entender o porquê do monitoramento, tá? Que você tenha essas câmeras em todas as ruas e que elas armazenem pelo menos a imagem aí, no mínimo aí uns 10 dias, uma semana, 10 dias, tá? Galera, aqui ó, a gente tem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a configuração da planilha para vocês poderem visualizar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu me colocar desse lado aqui, tá? Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui o que eu tenho? Uma inspeção diária nas estruturas, onde eu tenho aqui, ó, os itens que eu estou inspecionando: coluna, longarina, protetor de coluna, inclinação da estrutura, piso e travessa. O que eu faço? Todo dia, tá? Aí eu tenho um auxiliar de segurança do trabalho que faz quando ele chega a inspeção nessas ruas. Ele vai andando em rua por rua e olhando todos esses detalhes aqui, ó. E aqui eu tenho rua 1, rua 2, rua 3, tá? Aqui é uma particularidade, tá? Eu tenho 1, 2, 3, até a rua 4 eu estou no congelado. Da rua 5 à rua 12 eu tenho o sistema de resfriado, que são câmeras frias, e aqui é seco. Mas você pode renomear isso aqui. Se é tudo seco, você pode colocar aqui seco. Cada rua dessa, ó, eu tenho aqui, ó, uma setinha aqui do lado, tá vendo que dá para olhar? Então vamos supor, o meu auxiliar, ou eu, ou noturno, o ideal é fazer a vistoria. Eu faço uma vez durante o dia e uma vez durante a madrugada. Então o meu auxiliar passou lá e, identifiquei um impacto leve na rua 1. Então ele vai colocar aqui, ó, rua 1, impacto leve. Ele achou um impacto e ele vai colocar lá 1, tá aqui. Ou seja, aqui no final, galera, ó, ele já está me falando um geral de todas as ruas. Ou seja, ao todo aqui, ó, eu tenho um impacto leve, um impacto em coluna. E aqui total de impactos, tá? Então, qual que é o que ele faz? Ele vai aqui, pô, achei um impacto leve. Ele vai colocar o impacto aqui. E no descritivo, que é nessa outra aba aqui, ó, ele vai colocar para mim o quê, ó? O impacto, o número da rua que foi o impacto, o endereço da coluna, se foi longarina, se foi travessa, aqui no caso coluna, se foi leve, médio ou grave, e a data que foi esse impacto, tá? E aqui a gente vai colocar depois se ele foi consertado ou não, tá? Foi consertado? Aí eu coloco aqui, ó, reparo. Eu vou escrever aqui, ó, reparado, beleza? E aqui, ó, é a última vistoria. Isso aqui é automático, tá? Ó, hoje é dia 2/10 que eu estou gravando o vídeo. E todo o impacto novo, ele vai colocar aqui. Por quê? Porque quando o meu profissional de segurança do trabalho, que for vistoriar no período noturno, ele vai chegar e vai abrir aqui e vai verificar se tem impactos novos. Então, vamos supor,
Ah, eu cheguei lá na rua 6, encontrei uma coluna grave, um impacto grave. Ele vai colocar lá 1, certo? Ó, automaticamente já apareceu para mim aqui, ó, que eu tenho um impacto grave e eu tenho ao total 2 impactos de coluna. Galera, no descritivo, ele vai ter que vir aqui, ó, e fazer a mesma coisa. Colocar o nome da rua, o número da rua, o endereço, se é coluna, se é grave. Ou seja, todos os impactos que tiverem demarcado. Aqui é um mapão para mim conseguir visualizar de forma gerencial. Quero ver como é que está o estado das minhas estruturas porta-paletes hoje. Eu abro esse mapão aqui e eu consigo ter a visualização de todos os impactos que estão aqui, tá? No meu conjunto de ruas. E aí eu tenho que estar, eu quero saber onde que é esse impacto aqui, ó. Ele tem que estar no descritivo aqui, ó. O descritivo vai ter que estar batendo com o mapão aqui geral. Ah, eu fui na rua 6 à noite e encontrei outro impacto. Ele vai colocar, ó, então, ó, mais um impacto, vou somar. Então tem 2 impactos de coluna nessa rua 6. E ele vai colocar aqui para mim, ó. Então, todas as não conformidades que eu encontrar, eu vou colocando aqui, ó. Não, tá, galera? Toda vez que você, ó, encontrei uma longarina danificada na rua 10, ou é um impacto médio, então eu vou aqui, ó, na setinha 1. Ah, já tem um aqui, beleza, vou para 2 e assim por diante, tá? Você tem 2 longarinas, fui ontem não, né? No dia seguinte, fui lá de novo, o cara bateu na rua 10, outra longarina da rua 10. Eu vou colocar então 3 aqui, ó. Então eu já sei que tem 3 impactos de longarina na rua 10 e assim por diante, tá, galera? Aqui é só dar um delete, ó, tá? E ele já apaga. Fabiano, como é que eu faço? Eu tenho mais ruas, né? Eu tenho, chegar aqui, ó, eu tenho, na sua planilha que você me mandou, são 23 ruas, mas eu tenho 24. Galera, ó, vem aqui, ó, tá? Com a setinha, tá certo? Ó lá. Com o botão direito, inserir, tá? E você vai inserir coluna. Tá vendo? Vai abrir esse negócio, esse pincelzinho, ó. Você clica aqui, formatar como à esquerda. Para que isso? Para que você consiga formatar, ó, junto com as fórmulas, tá, galera? Então aqui você vai colocar rua 20, 21, 22 e você vai editando a planilha do jeito que você quiser, tá? Você pode ver, ó, que se eu colocar aqui, ó, 2 impactos, ó, graves de coluna, ele já aumentou aqui para mim, tá? Olha lá, impactos graves, tá? Ele já, no finalzinho aqui, ó, ele já editou para você, tá? Toma cuidado para não apagar nenhuma fórmula, tá, galera? Ah, é tudo seco aqui, Fabiano. Beleza, você pode vir aqui, ó, mesclar, né? Formatar células, ó. Ele vai abrir para mim aqui. Abriu? Tá pensando, meu Excel tá bem, né? Alinhamento, ó. Ó, mesclar células. Dou um OK aqui, ó. Não foi? Deixa eu ver nesse aqui, ó. Mesclar e centralizar. Eita, nós. Vamos lá. Ó, mesclou. Tá? Mesclar células aqui, ó. Pronto, juntou tudo. E aí você vai mexendo aqui, ó, do jeito que você achar melhor. Beleza, galerinha? Mesclou. Posso colocar aqui tudo seco. Enfim, a planilha está aí para vocês editarem. Eu vou mandar essa planilha para vocês, tá? Para que vocês possam utilizar ela caso vocês queiram. E o descritivo, lembrando que, galera, tem que bater, tá, com o descritivo, beleza? Deixa eu apagar isso aqui, tá bom? Esse aqui é a planilhazinha que eu vou mandar para vocês. Fechou? Galera, como que vocês vão conseguir receber isso daqui? De forma gratuita, tá? Mandando essa planilha para vocês. Eu quero que vocês estejam inscritos no meu Instagram, beleza? Me seguindo lá no meu Instagram. Então você me manda um print que você está inscrito no meu Instagram.
e aí eu vou mandar para vocês de forma gratuita essa planilha. Pô, me segue no Instagram lá, galera, dá essa força aí para mim lá, me ajuda lá, e aí eu vou mandar essa planilha de forma gratuita para vocês, para que vocês possam implantar aí na empresa de vocês. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse material aqui e dessas dicas que eu dei para vocês referente à segurança aí na estrutura porta-pallets. E outra, galera, que eu não falei aqui também, o que acontece? Um procedimento que a gente faz, tá? Quando o meu operador, quando o meu profissional aqui da minha equipe, ele identifica um impacto, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o impacto não foi sinalizado no turno anterior, e aí quando eu faço essa vistoria diária, eu já sei a janela que esse impacto aconteceu, né? Por exemplo, eu identifiquei na vistoria diurna que eu estou com um impacto grave na coluna na rua 6, naquele endereço específico. E aí eu olhei o relatório do rapaz que passou a noite, do vencedor da noite, e não existia esse impacto lá, porque ele não foi sinalizado nessa planilha. Ou seja, eu já tenho a janela aonde foi esse impacto. Aí eu vou mandar um e-mail para o monitoramento, que faz o monitoramento de câmeras, e falar assim, olha, encontrei um impacto na coluna tal, na rua tal, ele foi nessa janela de tempo aqui. E aí o operador de monitoramento, ele vai identificar, né, o impacto naquela coluna, e ele vai começar a voltar, né, a imagem, né, analisar nas horas anteriores, e pelo monitoramento eu consigo identificar o impacto. Então, é uma união entre a sua vistoria diária e o planejamento das informações e o monitoramento para a gente conseguir identificar quem foi o operador que bateu e não comunicou. Se comunicou, beleza. Esse planejamento, galera, depois ele vai para a empresa que vai providenciar a manutenção e o reparo nessa estrutura. Mas, você percebe que sem monitoramento, dificilmente você vai conseguir identificar o operador. Ah, Fabiano, mas eu não tenho como fazer monitoramento. Eu consigo? Consigo. Por que você vai ter que fazer? Aí você vai ter que identificar com a operação, chamar lá a supervisão da operação ou o gerente de operação, cara, quem foi os operadores que ontem movimentaram a empilhadeira naquela rua? Ah, foi o fulano, fulano, fulano. Aí você vai ter que fazer um trabalho de investigação, né? E como que você vai tratar isso? Ou seja, mesmo sem a câmera, você consegue já ter um feedback, ó, você chama os 3 operadores, quem foi que bateu? Só vocês 3 operaram a máquina naquela rua ontem. Anteontem não tinha aquele impacto, ontem apareceu o impacto, preciso saber quem foi. Então você já consegue fazer um trabalho de investigação. Se você tem a câmera, é fundamental. Por quê? Cara, já aconteceu comigo de eu chamar o operador e o cara jurar pelo que é o mais sagrado que o cara não bateu. Aí eu pego o vídeo e mostro o cara arrebentando com a coluna. Aí ele olha com aquela cara de paisagem para você baixar a cabeça e o cara estava naquele segundo afirmando que não foi. Então, infelizmente, galera, você precisa tentar implantar o sistema de monitoramento de câmeras nas ruas, focalizando aí a estrutura porta-pallets aí, né, para que você consiga identificar quem foi que provocou aquele impacto. Com o sistema de monitoramento e essa vistoria diária implantada, cara, você vai acabar com os problemas de impacto nas estruturas, pode ter certeza. Beleza, galerinha? Então fica a dica aqui para vocês que têm esse problema de impacto em estrutura e eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver. Beleza? Então me segue no Instagram, dá um print lá, manda um e-mail para mim com um print que você me segue lá que eu vou mandar essa planilha para você de forma gratuita. Beleza? Fui, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilha, se inscreve aí e faça parte da família Faca NR. Fui!